Porque o Evangelho eterno é que clareia todo o nosso entendimento. Porque o Evangelho eterno é que clareia todo o nosso entendimento. Sem o Evangelho eterno, o entendimento não é claro para ninguém. Sem o entendimento do Evangelho eterno, o entendimento é algo penso. Uma pessoa que se diz expert, craque, dizendo que entende toda a Bíblia, que entende todo o contexto bíblico, se não entender o que significou o Evangelho eterno, não vai entender, vai ser um entendimento incompleto, não vai ser um entendimento pleno. É verdade, eu sei que não é fácil. Entender o Evangelho eterno não é simples, mas vamos buscando o entendimento a cada dia mais, buscando a sabedoria que vem do nosso espírito, porque afinal de contas, na religião, vamos buscar a sabedoria que vem do alto. Não. Na escatologia consumada, quando Deus estabeleceu o tabernáculo dele espiritual em nosso espírito, é que vem de dentro, que vem do nosso espírito, aonde está a morada dele. E isso é Evangelho eterno. Então, deixa eu ler para você aqui. Vamos lá. Romanos 2, 14 a 16. Assim está escrito no texto da Nova Almeida atualizada. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham lei. Ou seja, Paulo aqui estava falando que os gentios não receberam as leis escritas em pedra. Os gentios não receberam as leis dadas a Moisés. As leis dadas a Moisés no Monte Sinai foi para os judeus, os israelitas. Porém, veja, versículo 15. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles. Então, os gentios não receberam as leis lá em pedra. Porém, no entendimento deles, a lei é espiritual de Deus para eles. Então, os judeus receberam a lei escrita e os gentios receberam a lei na consciência. Porque, claro, se eles não tivessem a lei espiritual de Deus, não sobrava ninguém, porque eles iam ficar matando, estuprando, sequestrando, ia ficar só praticando a obra da carne. Mas como a consciência condena e às vezes absolve a pessoa pela lei espiritual de Deus, então assim foi nos dias de hoje, foi nos dias dos gentios lá. Então os gentios, mostram a obra da lei gravada em seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Mas o que interessa é esse 16 para esse tema aqui. Veja no versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo das pessoas de acordo com o meu evangelho, de acordo com o que Paulo pregava aos gentios. Então ele aqui estava falando que quando Deus julgasse, quando chegasse o juízo de Deus, pelo evangelho dele, pelo evangelho de Paulo, então ali as pessoas iriam responder por evangelho dele, porque afinal de contas, o que Paulo pregava, o que Paulo falava, era o Espírito, pelo Espírito da graça. Era o evangelho da sã doutrina, aprendido diretamente do Criador, diretamente do Espírito, no segundo céu. Está lá em 2 Coríntios, no terceiro céu, 2 Coríntios 12. Claro que ali foi uma figura, foi uma ilustração. Então veja, o juízo iria acontecer quando? Quando, num dado momento, iria ser o juízo. E Paulo estava falando que o juízo seria com base no evangelho que ele pregava. E o evangelho que Paulo pregava era o da graça de Deus, da sã doutrina. Então vamos lá. Aqui por que o evangelho eterno é que clareia todo o nosso entendimento. Então, por exemplo, eu vou falar se eu não conhecer o evangelho eterno, esse entendimento aqui, ele é penso. Esse entendimento, ele não é incompleto. Não. Esse entendimento aqui, se uma pessoa que fala assim, estou vivendo na graça pregada por Paulo.
ela ainda é incompleta. Ela não entendeu ainda o riscado. Ela não entendeu ainda todo o sentido de evangelho. Evangelho é boa notícia, evangelho é as boas novas. E era o evangelho da vinda do reino de Deus. Então, aqui eu quero dizer o seguinte: por que o evangelho eterno é o que vai clarear esse entendimento aqui, que Paulo estava falando? Então, seria o juízo com base no evangelho que ele pregava. E as pessoas que estão na graça, elas ficam por aí falando para os religiosos: não, vocês estão enganados, vocês estão esperando Jesus, porém Jesus já voltou. Jesus já voltou, a parousia já aconteceu e a escatologia já aconteceu. É assim ou não é? Ou a pessoa da graça, eu e você, a gente não fala isso para um religioso? Não, você está enganado, essa história que Jesus ainda vai voltar, não, é uma fábula. Jesus já voltou no ano 70, o filho da perdição foi o general Tito. As mulheres dentro de Jerusalém que pariam ali, que davam à luz, elas comiam seus recém-nascidos por causa disso. O juízo foi em cima do povo de Israel, porque Jesus falou que lá em Lucas 11 e Mateus 23, que iria cobrar as contas deles. É assim ou não é? É assim ou não é? É assim? Tudo bem, é assim. Mas e aí? E a continuidade desse entendimento? Cadê? Cadê a continuidade desse entendimento? Não tem. Quem é que vai dar a continuidade desse entendimento? Quem é? O Evangelho Eterno. Meu irmão e minha irmã, você que às vezes entra aqui colocando alguma criticazinha, não, mas a graça tem que ser pregada. Tudo bem, claro, tudo bem. A graça pregada tira o religioso da maldição, da escravidão, das trevas de Moisés. Mas tem que continuar. Tem uma continuidade nisso. E o complemento desse entendimento está onde? No Evangelho Eterno, que foi o Evangelho estabelecido no juízo do ano 70. Então é assim que é. Sem o Evangelho Eterno, o entendimento do Evangelho da Graça, não vou nem falar o que Jesus pregou para os judeus, mas sem o avançado conhecimento no Evangelho Eterno, que é Deus em nós, que é o juízo ocorrido no ano 70, todos os outros evangelhos fica penso. Aí você lê um daqui, aí fica no ar. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Então pega isso daqui, vou direcionar essa palavra para uma pessoa que fala da graça. Não, eu estou vivendo na graça de Cristo. Sim, você está na graça e você acredita que Jesus já voltou, não acredita? Acredito. Então, e aí, parou por isso? Jesus voltou, julgou os israelitas no ano 70, e aí? Ficou incompleto o conhecimento. Ficou incompleto. Graças a Deus que você saiu das maldições das leis mosaicas. Você veio, você conheceu a graça, a sã doutrina, que é o evangelho, é as boas novas, é a boa notícia do reino saudável. Tudo bem. Só que você tem que avançar no conhecimento. Se você não conheceu o Evangelho Eterno, esse versículo fica incompleto. Esse entendimento fica incompleto. Por quê? Você fala assim, de acordo quando julgar os segredos das pessoas. Aí você sabe que o juízo já aconteceu, não sabe? Por quê? Porque você acredita no que está escrito aqui em Apocalipse 14, Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando no meio do céu, tendo um evangelho eterno. Então era o evangelho diferente do de Paulo, para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. 14, 7. Dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. Ou, se você colocar na NVI, esse texto fica mais claro ainda. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do juízo. Paulo disse aqui mesmo, no versículo 16, isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Você está ligando uma coisa com a outra? Se você não ligar isso com o evangelho eterno, Apocalipse 14,
7, 6 e 7, que foi o evangelho eterno estabelecido no juízo, que chegou o juízo, fica penso. E quando você entende que no juízo foi estabelecido o evangelho eterno, aí você vai para o quê? Para Apocalipse capítulo 21, versículo 3, que é o tabernáculo de Deus em nosso espírito. E aí? Aí completou. Aí a conta fecha. Aí já não fica o entendimento incompleto. Porque você entendeu que Paulo aqui disse, na graça, no tempo da graça, ele disse aos gentios, claro, e aos judeus que estivessem no caminho dele, que o juízo seria conforme o evangelho que ele pregava. E aí ele falou que quando Jesus Cristo viesse para julgar, aí você entende Apocalipse 14, 6 e 7, você vê que João, em espírito, disse que sobre o evangelho eterno, que o juízo chegou. Você vê que completou o juízo. Pronto, aí você fala, tá vendo? Eu acredito nisso. Beleza, fechou a conta. Só que aí, do evangelho eterno para frente, tem alguma coisa para pregar? Tem alguma coisa escrita? Você indo lá para Apocalipse capítulo 21, versículo 3, tem mais alguma coisa para ser pregado? Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles, será o seu Deus. E no 6 ainda fala, ó, aqui, ó. Disse-me ainda, está feito. E aí? O que você acha? Coloca no comentário aí. Não seja turrão. Você não pode ser turrão. Se você for turrão, você não vai conseguir entender. Se você for uma pessoa assim, pirracenta, você for uma pessoa teimosa, você fala, não, eu tô na graça, meu negócio é viver na graça, meu negócio é acompanhar os pregadores da graça. Tudo bem, você vai ser feliz, claro que você vai ser feliz. Você vai ter um entendimento, só que é um entendimento ainda não completo, é um entendimento incompleto. Porque os pregadores da graça, eles falam o quê? Pelo menos os mais famosos, eles falam o quê? Sobre a parousia, sobre a escatologia consumada. Eles falam que Jesus voltou, eles falam que já aconteceu o juízo. Porém, e aí a continuação desse entendimento? A continuação do entendimento é o evangelho eterno. Que são, o que é evangelho? Boas notícias. Boas notícias do reino, que Jesus falou que viria. E o evangelho eterno é boas notícias do quê? Do reino estabelecido. Jesus de Nazaré falou as boas notícias do reino que viria. Paulo pregou as boas notícias do reino que viria aos gentios. E o evangelho eterno é as boas notícias do evangelho externo estabelecido. É assim que o meu entendimento, graças a Deus, está cada dia mais avançando. E eu não vou aqui discutir com ninguém, não. Estou aprendendo, estou buscando esse entendimento. A única coisa que não me faz, que eu não consigo fazer, é ficar travado lá na graça pregada por Paulo. Isso daí não. Eu não consigo mais. Não, eu não consigo mais. Meu negócio é avançar no conhecimento, no entendimento. E da agora para frente eu estarei falando muito sobre isso mesmo. Porque tem tantas passagens que você pegar o que Paulo falou, que nem viver por fé. Por fé, no dia de Paulo, foi uma forma. E viver por fé depois do evangelho eterno é outra forma. É diferente viver por fé. Assim que é. Por isso que eu tô com a minha consciência tranquila. Eu não sou pregador de evangelho coisíssima nenhuma. Não sou ministro do evangelho, eu não sou nada. Ah, mas o fulano diz que é ministro do evangelho pregado por Paulo. Seja feliz, ele é feliz, a pessoa é feliz, claro que é feliz. Só que aí, será que ele sendo ministro do evangelho pregado por Paulo, ele conhece o evangelho eterno? Ele conhece o evangelho eterno? Ele até confessa, não, que Deus está em nós, tudo bem. Mas então, se Deus está em nós, então se cumpriu Apocalipse 21:3. E se cumpriu Apocalipse 21:3, ninguém mais tem que pregar evangelho. Ninguém mais tem que pregar as boas notícias
a respeito do reino, porque o reino já foi estabelecido. Consegue acompanhar, captar esse entendimento? Então vamos em frente, tá bom? Eu vou encerrar ele por aqui, esse vídeo. Se foi útil, dê o joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. E eu peço a gentileza, se caso você tenha dúvida, que eu tenho certeza que tem, coloca no comentário aí, ó, a minha dúvida é essa, e vamos em frente buscando esse entendimento. Vamos em frente. E eu não vou aqui discutir com você, não vou discutir com ninguém. Se você falar assim, não, mas o evangelho da graça tem que ser pregado, sim, fique em paz. Fique à vontade. Claro que se eu tiver que ler um religioso, eu vou ler, vou falar para ele, ó, o evangelho é assim, 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 religioso, você está na maldição, é assim na graça. Só que também a graça já ficou para trás. Já ficou para trás. Tem que avançar no conhecimento. Tá bom? Então até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.